Então, Emiliano é amigo nosso, comunidade Alegria de Viver. Primeira vez aqui na casa. Primeira vez? Primeira vez, São Paulo, sim. Primeira vez forte, casa. hein? Não era para ele vir para cá. Um amigo dele é um pastor aqui em São Mateus. Aí ele disse que estaria em São Paulo. Esse tema, quando nós estivemos lá ano passado na Argentina, ele ministrou esse tema. E eu falei, não, vamos aproveitar esse tema aí. É bem atual, bem daquilo que nós estamos vivendo referente ao jejum, sobre internet, Instagram e outras coisas cibernéticas. Tá bom? Então levante a sua mão, vamos abençoar a vida dele, sua casa, sua igreja, sua esposa, seus filhos. Vamos lá? Pode orar? Você pode ir orando aí? Declara aquilo que está no seu espírito sobre a vida dele, sobre a sua casa. Ele vai ficar a semana toda aqui. Pai, nós oramos pelo Emiliano. Pai, você sabe que nós temos aprendido a amar, conhecê-lo de mais perto. Pai, nós te pedimos que esse tempo que ele esteja em São Paulo seja usado pelo Senhor, não só aqui na casa, mas aonde quer que for. Pai, nós oramos, nós abençoamos, declaramos um tempo de alinhamento, de propósito, por tudo que o Senhor vai fazer, Pai. Nós abençoamos a sua casa, seu casamento, a sua esposa, os seus filhos, a sua comunidade, Pai. Nós abençoamos todos naquele local, alegria de viver, nós abençoamos aquela comunidade. Muito obrigado por tudo, que o teu Espírito continue falando, Pai, em nossos corações. Pai, nós oramos e pedimos que os anjos do Senhor estejam liberados nesse tempo, aqui nesse quarteirão. Repreendemos toda a confusão, toda a perturbação, em nome de Jesus. Nós declaramos uma noite de propósito, Pai, em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Eu sou uruguaio e vou tratar de falar português. Isso para mim é muito difícil, mas algo de português eu sei. Porque capaz que se hablamos espanhol não entendem nada. ¿Quién entiende español? ¿Alguien entiende español? ¿Entiende todo? ¿Lo hacemos en español, no? Más ou menos. Não. Faz muito tempo que eu não falo português, vou tratar de falar português. Eu acredito que você vai conseguir entender. Se você não entender, pode me frear, pode me parar. Não tem problema que vamos tratar de explicar. O que eu quero pedir com todo o meu coração é que você trate de prestar toda a maior atenção possível, porque a carga dessa mensagem é muito grande e vamos tratar de reduzir o maior possível para que você possa pegar tudo. Eu poderia fazer essa mensagem em 3 vezes, entende isso? Para poder digerir melhor, porque acredito eu que a igreja não está entendendo, às vezes, o tempo que a gente está vivendo e como estamos sendo bombardeados, como estamos sendo agredidos, como fomos conquistados por um poder coercitivo. Existe essa palavra aqui, coercitivo? Um poder coercitivo que nos leva e nos domina sem que a gente se dê conta disso. Então, a gente vai falar um pouco sobre... o tema seria enredados. Aqui eu botei problemas de conexão. Eu acredito que a voz do Espírito está afetada pela comunicação digital, que tudo que está acontecendo e tudo que aconteceu historicamente também afeta a igreja. A gente não se deu conta, não fala disso, não pensa nisso, mas está afetando o que tem a ver com, então, a voz do Espírito na gente. Então, a gente vai um pouco ver como a digitalização... Entende, então? Você entende? Tá? Estou tratando de falar rápido, mas acho que estou engasgando mais. A digitalização nos está afetando, está mudando completamente nossas vidas. Você não se deu conta, já tinha Facebook, Instagram, mail. E quando você parou para pensar, isso é bom, isso é ruim? Olha, eu não estou em contra a rede social, eu não estou contra a comunicação, trabalho com comunicação, mas eu vejo que foi tão forte que entrou isso que não nos demos conta, não nos dimos conta. E vocês vão ver depois algum dado estadístico de coisas que são muito, muito, muito fortes. Então, está mudando nossas vidas, nosso entendimento espiritual está sendo mudado, inclusive, e afeta. Então, eu quero
propor para vocês entender algo juntos. Vamos entender a tecnologia, como afetou a humanidade e também o nosso espírito. Vamos entender o que é decodificação espiritual, o que é interpretação espiritual, porque a comunicação do espírito é do espírito a nosso espírito, entende? Vamos ver um pouquinho o que é decodificação espiritual. Vamos também falar um pouco sobre o problema que temos quando o Pai nos fala, a gente tem que se apropriar do que o Espírito nos fala. Ele fala, a gente tem que compreender, tratar de entender e agir. E como a gente às vezes não entende o que o Pai está falando, não compreendemos o momento que estamos vivendo, como isso é complexo e complicado, e como a gente, em definitiva, consegue legitimar o que o Pai fala com a gente, entende? Ele fala com a gente, fala, isso é verdadeiro, vou fazer isso. Entende? Como que a gente atua, ou como legitimamos, ou como a gente legitima o que o Pai fala. Vamos também falar da dificuldade que temos como igreja na interpretação do Espírito. Você entenda que uns falam uma coisa, outro fala outra coisa, outro fala outra coisa, e na verdade, e quem tem razão? Quem está falando certo? Entende isso? Quando falo de igreja, estou falando de comunidade, estou falando de igreja. Eu sou uma pessoa que penso muito na cosmovisão e como a igreja tem que entender que somos um corpo, entende? Diferentes congregações, diferentes igrejas, mas temos que ser um, temos que lutar para ser um, nós temos que ser, é muito difícil, então a dificuldade que temos como igreja em a interpretação do Espírito. Se está mal escrito, você trata de entender, o Google sabe que às vezes não é muito certeiro, mas vamos ver. Outra coisa que vamos tratar de entender aqui, vamos tratar de entender, então, processos de legitimação natural e artificial com aparência espiritual, entende? A gente faz coisas, ou legitima coisas que são naturais ou artificiais, mas parece espiritual. Isso parece muito que é espiritual, mas no fundo termina sendo, ou acaba sendo artificial ou natural. Vamos falar um pouco sobre isso. Também trataremos de chegar a entender por que preferimos mecanismos artificiais, como estamos acostumados a usar mecanismos artificiais e desprezamos os mecanismos artificiais. Os mecanismos espirituais. Meu português está bravo, né? Está difícil de entender. Por último, vamos entender como as pessoas se resistem a mudar, como nos resistimos aos cambios, ok? Estamos juntos? Seguro? Então eu peço que você faça muito esforço para tratar de entender. É um tema um pouco complexo. Se você se perde, você pode me parar, podemos falar. Eu não gosto de ser algo expositivo, de falar. Eu acho que tem que ser mais participativo. Podemos falar, somos uma comunidade, vocês são uma família maravilhosa. De fato, eu me sinto muito feliz por poder estar aqui com vocês. Então a gente vai partir da intencionalidade do Pai de falar e se comunicar com a gente. Ele tem a intenção de falar com a gente, e João 16:13 fala aí, diz, mas quando vier aquele Espírito da verdade, falando do Espírito do Pai, do Espírito Santo, que hoje se move entre nós, diz, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido, e diz, vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber o que é meu, e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso disse que há de receber o que é meu e vou-lo há de anunciar. Então a gente está entendendo que a comunicação do Espírito Santo é de seu Espírito a nosso Espírito. A linguagem é espiritual. Entende isso? A comunicação, a forma de relacionar-nos com o Pai é espiritual. Entende isso? É do espírito dele ao nosso espírito. Então, nessa relação, para que possa ser saudável, a gente tem que se comunicar. Entende? Sim ou não? Você pensa o matrimônio sem se comunicar?
Tem uma empresa que pode funcionar sem comunicação? É impossível. Tem algum ministério que pode funcionar sem comunicação? Então a gente, como filhos dele, a comunicação é muito importante. Mas a gente tem que entender que a comunicação não é de uma só via, que a gente fala. Tem pessoa que só quer falar, né? Pai, meu pai, me dá isso, me dá aquilo, por favor, faz isso. E a gente não para ouvir o que ele é, porque muitas vezes nem sabemos bem o que ele está falando. Não temos uma experiência mais profunda de entender ou interpretar as coisas do Espírito. Entende isso? E por isso, às vezes, nos confundimos. Confundimos essa palavra? A gente fica meio confuso. O que está acontecendo na minha vida? O que está acontecendo? O que o Pai quer falar com isso? Então, a gente tem que entender que a comunicação com o Espírito não é mental, nem emocional, mas sim é espiritual. E disse, ele irá guiá-los, vai falar por conta própria. Entende? E falou que nos daria a conhecer as coisas, entende isso? O Espírito, então, falaria com nós, nos daria a conhecer as coisas, o Espírito que fala com o nosso Espírito, para que a gente possa agir e, consequentemente, possa estabelecer o reino do nosso Pai e cumprir o propósito para que a gente foi formado. Entende isso? Até agora, estamos bem? Então, vamos ver então, ou vemos que a intenção do Espírito é nos falar, é nos guiar. Entende isso? O que ele quer fazer, o Espírito da verdade, é falar-te, guiar-te, anunciar. Ok? Estamos juntos? Então, agora, se Deus tem a intenção de falar com a gente, de nos guiar, qual é o problema então? Deus não quer falar com você? Ele não é que o Espírito está querendo te guiar? Qual seria o problema, então? Por que a gente não entende? Por que a gente não compreende? Por que às vezes estamos tão confundidos? Entende? Por que a gente, às vezes, mais bem copia os que as pessoas fazem? Porque todo mundo levanta a mão, então eu louvo e levanta a mão. Porque todo mundo agora fica de joelho, eu vou e fico de joelho. Mas o que ele quer comigo? O que ele quer que eu faça? O que ele quer que eu faça no meu ministério, na minha família? Que decisão eu tenho que tomar? Qual o problema então? Então eu quero que você entenda algo. Que se ele quer falar, isso é uma comunicação, entende? Ele quer falar, quer nos guiar, então é uma comunicação. Então eu tomei o modelo mais básico de comunicação. Entende isso? Um modelo que podemos chamar de modelo linear. Eu sou estudante de ciências da comunicação, não sei como é aqui, não sei, faculdade de comunicação, eu faço ciências da comunicação, então eu pego muita coisa social e de ciência para tratar de entender, para tratar de explicar. O mais básico modelo de comunicação da história é um modelo que se fala modelo linear. A pessoa, então, para tentar entender isso, vamos entender o processo. Primeiro estágio, aqui, a escolha da mensagem. Uma pessoa serve como remetente, escolhe uma mensagem, enviará um objetivo desejado com uma intenção e mente ao receptor. Ou seja, eu sou a pessoa que quero comunicar algo, eu escolho mensagem e eu vou falar. Temos que entender esse modelo para entender, vital, que você entenda isso. Por exemplo, você quer falar com sua esposa. O que quer falar com sua esposa? A gente tem que... Tem que ir no mercado, tá bom. Tem que ir no mercado comprar feijão de que cor? Fralda? Ah, tá bom. Temos que ir no mercado comprar fralda. Eu tenho gêmeos, a gente gasta 300 fraldas por mês. Você não sabe o que é isso. Haja fralda em casa. Mas isso é uma bênção do Pai, porque você não sabe como a gente chorou para poder ter filhos. Eu tinha uma vasectomia, não podia ter filhos, e agora tenho gêmeos, uma menina e um menino. O Pai é bom. Se você não pode ter filho, continue lutando. Acredita, segue acreditando, porque Deus é poderoso e Ele pode fazer muito mais do que a gente pode se imaginar. Temos que tratar de entender o que Ele quer nos falar. É muito importante isso. Por isso,
Então a gente vai... O primeiro estágio é a eleição da mensagem. Depois a mensagem é codificada. Eu quero falar para minha esposa, então como que eu vou falar isso para ela? Eu procuro fazer um código, eu envio o código e ela tem que decodificar, interpretar, ou seja, ela já tem... Eu vou ler porque é difícil para mim em português. Mas, por exemplo, a codificação do significado desejado. Segundo estágio, o remetente procura símbolos específicos em sua memória, como palavras, gestos e sua associação de significado que podem ser reunidos em um padrão que descreve fatos, ideias, imagem. Entende isso? Eu falo fralda, falo 20, falo mercado, falo isso, e ela tem que interpretar, decodificar a mensagem. Fralda, o que é 20, o que é mercado. Então, a segundo estágio é codificação, a terceira seria a transmissão da mensagem, e a quarta seria a decodificação. Essa já é, a mensagem foi emitido, já foi falado algo e a pessoa tem que interpretar isso. Ora, quantas vezes você falou para o seu marido, vai lá, compra tal coisa, e ele trouxe outra coisa? Passa isso com você ou sou eu que passa? Só no Uruguai? Os homens do Uruguai. É muito difícil, às vezes, decodificar a linguagem natural com as pessoas que a gente está reunido. Entende isso? Com as pessoas que a gente mora. É difícil entender, às vezes, as pessoas que estão conosco. Imagine, então, decodificar as coisas do Espírito. Vamos a tratar de entender isso. Então, a percepção da informação como mensagem. O homem percebe, o que está querendo falar, minha esposa? Fralda, frango, verde, branco, é o trato de internet, né? A percepção. Então, o receptor atende a informação física que chega, percebe isto, identifica os símbolos que estão codificados. O mensagem foi enviado num código, entende isso? Básico, código básico. E a quinta etapa é a decodificação. Ou seja, o que seria a decodificação? É a interpretação da mensagem. A interpretação da mensagem. O receptor pesquisa e compara os símbolos recebidos com os significados armazenados em sua memória. Ele tem já significado. Quando ele não sabe algo, o que faz? Pergunta, mas o que é isso? Sim ou não? Porque esse código, ele não tem. Não consegue decodificar porque não tem, ok? Então, ele tira o significado armazenado da sua memória, então seleciona aqueles que parecem ser os melhores para interpretar a mensagem. Entende isto? Isto é um sistema básico de comunicação humana. O mais básico que tem de comunicação. Então, vamos pensar agora, voltando aqui um pouquinho. Se o pai quer falar com a gente, vamos pensar num processo básico. Para que vamos complicar as coisas? Vamos ir ao mais básico que tem. Só que a linguagem não é física. A linguagem é espiritual. Então, eu acredito, e aqui diz, então, que homens naturais temos dificuldades em comunicar ou em codificar. Muitas vezes você pensa, como que eu vou falar? Sim ou não? Como que eu vou falar? Então, às vezes eu quero falar uma coisa, eu quero falar, não, mas eu quero que ela faça tal coisa e termina fazendo outra coisa. Porque é muito difícil codificar, entende? Falar de tal forma que a pessoa entenda tão corretamente que faça exatamente o que a gente quer. É muito difícil. Mas o pai, aqui fala aí, podemos buscar em Mateus 5, 4, 8, diz, sede, pois, perfeito, como perfeito é vosso Pai Celestial. Então, podemos entender que o Pai é perfeito. Por que eu botei essa antena para baixo? Porque Ele está mandando sinal, entende? E quando Ele codifica a mensagem, Ele não se equivoca. Deus é perfeito e não tem erro em como Ele fala com a gente. O erro está em como a gente entende o que Ele está falando.
Entende isso? O erro não é como ele está codificando. Porque quando você fala com seu amigo, você pode falar: ah, não, você me falou domingo e depois trocou para sexta-feira. Você codificou mal, Adilson. É sim ou não? A gente, você não falou corretamente. Não, está de brincadeira. Não fica triste. Quantas vezes você falou: não, você falou outra coisa, não é assim. Mas com o pai, não tem isso. Ele é perfeito. Ele fala perfeitamente. O que ele faz, a forma de ele falar é perfeita. Entende? A codificação, então, a emissão da mensagem, como é mandada a mensagem, não tem imperfeição. Ora, se não tem imperfeição, onde está o problema, então? Não está nele, está em quem? É em mim, em como eu estou decodificando espiritualmente. Como estou interpretando o que o Pai está falando através do Espírito comigo. Como estou recebendo, esse é o problema. Muito bem. Muito bem. Não há erro no Pai, entende isso? Não há erro. Não podemos ser tão arrogantes e falar: não, Deus está equivocando comigo. Não, Deus já falou isso, riu por quê? Não, eu acho que Deus está errado. Eu entendo tudo isso, mas não é tão bem assim. No Uruguai tem muito isso. Pastor, eu entendo isso, mas não é bem assim, não. Como não é assim? Não entendo. Ele é perfeito. Lembre-se, que a voz do Espírito, ou a mensagem do Espírito, não é apenas uma voz audível. Linguagem espiritual não é linguagem audível. Deus, o Pai, às vezes fala por situações, fala por pessoas, fala, não sei, de muitas formas. O mundo espiritual é um pouco complexo. Mas como nós somos tão naturais, a gente é muito natural, quer levar tudo para o plano natural, quer processar tudo pela parte natural. Entende? Se não, minha cabeça não está entendendo, algo está mal. Entende isso? E então, homens naturais temos dificuldade na codificação. Mas Deus, ou Pai, não tem dificuldade. Ele é perfeito e faz tudo perfeito. Então, qual o problema então? O problema é a decodificação. Seria a interpretação. A gente não está entendendo corretamente. Entende isso? Espiritualmente não estamos entendendo as coisas. Por isso que você pergunta: o que ele está querendo falar? Por isso que você pensa: mas por que estou passando por isso? Poxa, por que eu estou nessa situação? Por que minha família está nessa situação? Eu sou uma pessoa que tem uns anos caminhando com o Pai e íamos atendendo muitas pessoas. E essa é a pergunta número 1. Eu não estou entendendo o que está acontecendo. Entende, sim ou não? É difícil decodificar as coisas espirituais. Não tem um livro. Aliás, todos que quiseram fazer livros se equivocam, porque ninguém pode ser tão grande para compreender a plenitude do Pai. Entende isso? Entende isso? Por isso que a gente não pode falar é assim, ou é assim, ou é assim. Porque o Pai fala diferente para todo mundo. Porque o nosso coração é diferente, nossa percepção é diferente, nosso espírito é diferente. Somos um nele, mas somos diferentes. Entende isso? Com o meu filho, eu tenho que falar de uma forma. Com a menina, eu falo de uma forma. Com o homem, eu tenho que falar de outra forma. Porque se eu não falar forte com ele, ele sobe no teto. Entende isso? Então, a forma de falar do Pai com a gente é diferente. Por isso você tem que ter, mais bem, uma experiência com Ele. Buscar essa experiência. Buscar momentos para que você possa ter de verdade um contato com Ele fora de qualquer outra coisa. Mas a gente vai já entrar nisso. Então, qual que é o problema? A decodificação é entendida como um som espiritual. Entende? A linguagem espiritual é um som que vem do céu. É difícil de explicar, entender. Mas não é apenas eu pus aqui, não é apenas a interpretação, mas
também é o processo de interpretação sobre eu como estou vivendo esse momento que eu estou interpretando. Entende isso? Não é só a interpretação própria, senão que o processo em como a gente trata de entender o que está acontecendo. Então, o sentido que a gente dá àquilo que está ouvindo. Entende? Como que a gente pega isso, mexe no espírito, finalmente terminamos legitimando aquilo e executando, se diz em espanhol, como fala em português? Executando o que ele está aqui falando. Ora, porque se ele fala, tem intenção de falar, ele quer nos guiar, ele quer nos levar, e a gente só ouve e não faz, então não tem sentido. Então é muito importante a execução, a obra. Eu conheço suas obras. Não fala assim o Espírito? Sim, eu conheço suas obras. Então, não se esqueça que o problema está na interpretação. Quando temos que dar um significado àquilo que a gente está entendendo. Entende? Quando o Espírito fala, a gente tem que falar, não, isso significa isso. A significación. En español, si yo fuera a hablar en español, diría que entonces tiene que ver con la significación o un proceso de legitimación de aquello que él nos habla. Então seria em português um processo de legitimação, de dar um sentido, um significado àquilo que o Pai está falando em meu espírito. Ok? Não se esqueça que decodificar era aplicar as regras corretas. Entende isso? Aplicar. Verde, verde, branco, branco, gris, gris e fazer. Então, a decodificação espiritual é aplicar a regra certa do que ele me está falando para que eu possa fazer. Ok? Então, essas regras que temos que usar para decodificar tem um problema. Que nós, por ser pessoas tão naturais, então usamos regras que não são espirituais. Entende isso? Quando tratamos de interpretar as coisas, quando tratamos de entender o que o Pai está falando, mais bem a gente usa coisas naturais, regras naturais. Usamos regras ineficazes. ¿Existe essa palavra? Ineficazes? Pouco efetivas. Muitas vezes usamos código do mundo, tratamos de usar o que o mundo está falando e tratar de interpretar isso. É um pouco complexo. Códigos sociais, mas não códigos espirituais. Nós somos espírito, a comunicação do Pai é de espírito e espírito. E é muito importante que você não se perca nesse ponto, porque senão você sempre vai ser uma pessoa leiga enquanto a relação com o próprio espírito. É muito importante que você empiece a potenciar, a começar a se mover com o espírito para que vocês possam explodir aqui nesse lugar. Mas não explodir, senão que explodir no bom sentido, porque a gente, quando o espírito começa a entender o que o espírito está falando, a gente começa a fazer coisas muito doidas para o mundo, muito doidas para as pessoas, porque estamos entendendo, interpretando corretamente, decodificando o que o Pai está falando. E isso, ela, ele, aquele, empieza a ser como uma união e empieza a funcionar tudo corretamente, essa grande engrenagem. Ok? Então, vamos entender algo. 1 Coríntios, mais fácil, isto é muito simples. 1 Coríntios 2,14. Que diz 1 Coríntios 2,14? Ora, o homem natural, que diz isso? O homem que? Aqui está falando o homem que é ruim. O homem mau está falando. O homem pecador está falando. Simplesmente o homem que? Natural. O homem que? Normal, natural, bonzinho, um bom esposo, um bom marido, boa esposa, uma pessoa que paga imposto, que não joga papel na rua, homem natural. Entende isso? Pode ser muito bonzinho, mas se for natural, se a forma de você se comunicar ou tratar de entender o que o Pai está querendo falar com você é natural, então não vai compreender nunca as coisas do Espírito de Deus. Se você se mexe de forma natural, nunca vai poder entender, interpretar o que Ele está querendo falar com você. Entende isso?
Não se pode. O homem natural, se você segue pensando como com uma natureza natural, nem sequer ruim, não está falando um homem mau, não, não, natural, só natural, não entende as coisas do Espírito e diz, não compreende as coisas do Espírito, porque lhe parecem que loucura e não pode entendê-la porque elas se discernem que espiritualmente. Então, o que acontece? Como o Espírito quer falar e a gente muitas vezes não entende as coisas do Espírito, então o que acontece? O que acontece? A gente começa a buscar, trata de dar uma significação e começa a buscar regras que naturais, sentimentais, corretas, pero carnales, mundanas. A gente trata de fazer, estou traduzindo aqui, tratamos de fazer o que nossa forma de pensar encaixe com o que o Pai está falando, entende? Que o Pai se encaixe no que a gente pensa, como a gente entende o mundo, como a gente vive a fé, tratar de que Deus se encaixe em você. Você está doida? Você está doido? Não. Não é agressivo, só para se refletir. Você está maluco? Você quer que o Criador do céu e da terra se encaixe na sua forma de pensar? Quando é natural. Quando queremos agradar as pessoas ou nós mesmos, quando ele fica lá em último, quinto, 10º lugar, 3º, 4º. O homem natural, se você for uma pessoa natural, não vai poder entender. E por isso é que você tem coisa que não entende. Por isso que você tem coisa que não está compreendendo. Porque todavia está vivendo alguma coisa de forma que natural. E por isso que a gente não entende processos de aperfeiçoamento. Por isso que a gente não entende processos do Pai tratando com a gente. A gente fica chato, a gente fica triste. Eu já chorei muito, porque falei, por que isso? Eu sou uma boa pessoa. Você conhece meu coração, mas Ele está tratando comigo. Ele entende, Ele está falando, Ele tem uma visão completa do que vai fazer. Só que a gente não compreende, porque é muito o quê? Natural, normal, comum e corrente. E tratamos que isso comum e corrente se aplique no campo espiritual. E então começamos a usar regras artificiais. O que a gente tem que fazer para que estoure o louvor aqui? Ah, não, temos que botar uma tela muito mais grande, botar fumaça, não? Que mais? Temos que trazer a guitarrinha do Rio Song. Sei lá, começamos a buscar coisa que são artificiais. Entende isso? O que eu preciso? Ah, não, eu preciso estudar. O que eu preciso? Ah, não, eu preciso uma empresa que fature não sei quantos milhões de reais. A gente precisa isso mesmo? Então, a gente busca mecanismos é aqui? Mecanismos artificiais para lograr um fim que é espiritual. E isso é impossível. É impossível que pelo artificial, o artificial nunca vai ser como o natural. Por isso que eu botei o tangue aí. Entende? Falando sobre mecanismos artificiais para alcançar um fim espiritual, pense sobre o suco de laranja. Ainda que seja um bom, tangue é bom, né? Não é? Faz muito ruim, né? Tira o tangue. Tem algum melhor artificial que o tangue? Não. Estou falando de artificial, não vai comparar com o natural. Mas... Tá bom, aí. Pense sobre o suco aí. Ainda que seja bom, nunca será igual ao natural, por mais que até seja com fruta. Se a gente botar polpa de fruta no artificial, vai ficar legal, mas nunca vai ser natural. E esses são mecanismos híbridos. A gente trata de misturar o espiritual, um pouco do espiritual com o natural. E pensamos que vai funcionar. Pensamos que vai funcionar um pouco de mim e um pouco de Deus. Então, ele vai fazer, só que eu também vou meter minha colher. Ele fez isso, só que tem minha firma. Eu sempre quero aparecer. Eu sempre quero que... o meu ego quer crescer. Eu tenho que estar lá dentro. Eu tenho que, botar minha firma. Entende isso? Mecanismos artificiais para lograr um fim espiritual.
É impossível. A gente tem que começar a tratar de compreender as coisas do Espírito. A gente tem que tratar de passar mais tempo sozinhos com o Espírito, sem música, sem luz, sem pastor, sem bateria, sem guitarra, sem nada, só eu e ele. Eu vou te mostrar também depois sem celular, porque é muito importante isso. Mas, tá bom, seguimos. Então, mas por que a gente, então, a minha pergunta, mas por que usamos regras artificiais, naturais ou outras regras, mas não regras que? Espiritual. O que são regras? Regras para interpretar, ou seja, decodificar o espiritual, entende? Falamos que o Pai codifica o espiritual, trata de entender, de dar um significado, e a gente trata de usar os mecanismos naturais, artificiais, pero não que espiritual. Por que a gente faz isso e não logo pega o espiritual e fala, entendi, meu pai, vou lá e faço? Entende isso? Se não, agora caiu a ficha, vou lá e faço. Entende? Muitas vezes são loucura. A gente tem medo. A gente fala, eu estou doido. Eu falava com Elaine uma vez, o pai falou, você tem que falar algo com Elaine. Eu só tinha visto ela 2 vezes, 3 vezes. Eu falei, não, isso sim que não. Eu estou muito doido. Eu estou mal. E o pai falou, você tem que falar com ela. Sabe que eu não conseguia dormir? Passou um mês. Quando ela foi para... A gente se despediu, estávamos no encontro, Encarnação, estava Dilson também. E o pai falou claramente, fala algo rápido. Eu falei, não, eu não sei que é ela, eu não posso falar. Vai pensar que eu sou doido. Como falar isso para ela? Não era algo ruim, entende? Era simplesmente algo que... um momento que ela estava passando e que precisava de uma, talvez, segunda ou terceira confirmação do pai. Entende isso? Porque a profecia se confirma. Não é assim só. Só o que falou, já faz. A profecia tem que se confirmar. Entende isso? Então, ela falou, e eu, fui na minha casa, cheguei e não conseguia dormir direito. E acordava 3, 4 da manhã, passou assim, 1 mês, 2 meses. Eu falei, tá bom, eu vou falar pelo Facebook. Claro. Ao fim e ao cabo, estou falando. Estava querendo usar uma regra aqui. Aí, híbrida, um pouco espiritual pela mensagem, mas... Ele falou, não, ela tem que ouvir a tua voz. Pô. Até que falei, me perdoa, eu tenho que falar algo com você. Você poderia me mandar o seu telefone? Não sei quanto... E depois eu falei o que o pai tinha falado comigo. Eu não sou profético, eu não sou místico. Você pode estar seguro que eu não vou falar para nenhum de vocês. Não, eu estou sentindo que você tem que fazer. Eu não sou esse cara. Entende? Eu não sou desse jeito. Mas nesse momento, o Espírito está falando muito forte. Pode estar seguro, eu não falo para ninguém. Não, estou sentindo aquilo. Não, eu não sou esse cara. Entende? Não falo com ninguém. Só se ele... 2 meses sendo meu terceiro. Claro, então eu falei, vem cá, Elaine, eu sinto, tenho que falar isso. Você me perdoa, mas eu que estou... E ele falou, não, isso é exatamente o que está acontecendo. E eu tomo isso como uma confirmação do pai, e isso é assim. Tá bom, depois disso, fui dormir. Pode descansar. Entende isso? Mas isso poderia ser uma loucura. Era uma loucura. De fato, eu estava me resistindo a fazer isso, porque isso não tinha nada a ver com o natural. Isso era uma loucura. Se você vê do plano natural, isso é uma tolice. Eu não sei que é ela. Como vou ir falar? Não, eu não sou assim. Me perdoa. Então, por que a gente usa regras artificiais para tratar de entender? E eu encontrei 4 pontos, por muitas razões, não é só isso, mas encontrei 4 pontos muito importantes, e o primeiro aqui é que vamos trabalhar sobre 4 motivos essenciais que a gente usa, não?
Primeira coisa que eu vejo nas comunidades é, aqui, ponto número 1, é novo nascimento, sabe? É impossível que aquele que não nasceu de novo consiga entender as coisas do Espírito, porque não tem a natureza do Espírito. E não sei como é aqui no Brasil, mas no Uruguai, rapidamente é que todo mundo já nasce, por pouco vem, se converte, já outro dia já quase está nascido de novo, e já está, logo botamos para ministrar, necessitamos tanto trabalhar que a gente bota todo mundo, mas o processo de regeneração, de novo nascimento, não existe. Eu uma vez estava na minha congregação, eu tenho mais ou menos 18 anos de pastor, entende isso? Bastante jovem comecei a ser pastor. E eu falei, eu tenho que nascer de novo. Não, pastor, que é isso? Não, está sendo tocado. Não, eu tenho que nascer de novo. Não nasci de novo. Se eu penso dessa forma, eu tenho esses sentimentos, eu nasci de novo. Não me importa o pastorado. O pastorado não é tão importante como a presença dele dentro de mim. Eu tenho que ser sincero. Não, pastor, o senhor está... Vai lá. Não, eu tenho que nascer de novo. Tá bom, ninguém acreditou. Mas prefira ser sincero. O novo nascimento é algo que você tem que rever. Se efetivamente você tem uma nova forma de viver. Uma nova forma de pensar. Nascer de novo literalmente é pensar de outra forma. É viver de outra forma, é sentir de outra forma, entende? A gente já esquece e a semente do Pai está em nós. A gente tem uma nova forma de olhar. Nós miramos o mundo de forma distinta. O coração do Pai está conosco. A natureza viva do Pai está e nos leva a tomar outras ações. E por isso que fala, se lembra de Nicodemos, João 3,4? Falou Jesus, de certo, espanhol, né? 3,5, Juan 3,5. De certo, te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ou seja, não pode entender as coisas de Deus. Se não nasceu do Espírito e da água, por supuesto, não pode. Termina sendo uma pessoa que natural. Entende isso? Só que a gente não vai trabalhar sobre isso. Isso você já ouviu. Tem bons pastores, líderes, ministros que vão ajudar você. Se vira, meu filho, eu diria. Não vamos trabalhar sobre isso nessa noite. Então, depois, outra coisa que impede o pecado, né? A paga do pecado é a morte. Mas a morte não só física, sino que principalmente espiritual. A consequência do pecado é morrer espiritualmente. E se eu estou morto espiritualmente, nunca vou entender as coisas espirituais. A linguagem espiritual muito difícil de entender, porque eu não morri ainda o pecado. O pecado está vivo. O pecado que eu escrevi aqui é uma fonte de distorção que impede a clareza, a decodificação espiritual correta. Entende? Quem tem pecado não anda claro. E eu quero te dizer que você pode vencer o pecado. Sabe que tudo que vamos falar o maligno, não sei qual a doutrina o maligno, o capeta, Satanás, chame como você quiser. Aí, o vermelhinho, chame como você quiser. Tá bom? Sabe o que ele quer que você acredite? Que porque você caiu, nunca mais vai poder vencer. Porque o pecado normalmente traz uma recaída. Entende? Então você pensa que você não vai poder deixar isso. Entende isso? Que você não vai poder vencer. Que você está marcado para não poder vencer isso. Mas pelo poder do Espírito, você pode vencer. Pelo poder do Espírito, você pode vencer. É só você se decidir. Só que se você não está decidido completamente, o Espírito não pode fazer. Tem que ser uma... Então, o pecado impede, sem dúvida, de entender com clareza. Quem está em pecado não consegue entender bem as coisas. Talvez, às vezes, são micropecados. Sabe, são micropecados como rancor, como maus olhos, como inveja,
Poxa, por que ele canta tão bem e eu tão mal? Guardamos essa coisa. Poxa, por que agora que ele tem um carro melhor que o meu? Se ele tem menos tempo na igreja. Pequenas coisas. Pequenas coisas que olhamos, que falamos, que fazemos. E depois buscamos a Deus com todo o nosso coração. Mas são essas pequenas coisas que nos impedem de ter clareza. E que albergam em nós, então depois, toda sorte de distanciamento, distorções. Pai, eu te abençoo para que qualquer micro pecado ou macro pecado você possa vencer. Porque é pelo poder do Espírito e você pode, e Ele perdoa. O Pai fala assim, nunca mais me acordarei dos seus pecados. A gente se lembra, mas Ele não. Ele faz assim, pega algo, tem algo para jogar para trás? Não, tá bom. Agarra assim, joga para trás, se esquece, esqueceu. Ele pode fazer isso, ok? Não se volte triste, não se desanime, o pecado se pode vencer, tá? Pero continuando aqui, quais são outras coisas que nos impedem de entender a linguagem espiritual ou de decodificar espiritualmente? Então, uma das coisas, a mim, uma das coisas que eu entendo é que a igreja perdeu a capacidade auditiva. A igreja não está ouvindo ao Pai. Estamos ouvindo o barulho desse mundo. Estamos ouvindo o barulho dos nossos problemas. Estamos ouvindo o barulho do nosso coração. Enganoso o coração, mais que quê? Que todas as coisas e perverso em espanhol. Não sei se em português assim também. Corrupto. Perverso, diz em espanhol. O coração enganoso. Então, a gente perdeu a capacidade de escuta. A gente, quando se relaciona com o Pai, a gente só quer falar, me dá isso, me dá aquilo, faz aquilo outro, preciso aquilo, a congregação precisa aquilo, estamos precisando, sei lá, outra vez, fumaça, tela, estamos precisando, pedimos de todo, pedimos pelo gatinho do vizinho, que tadinho vai ter uma operação, pedimos de tudo, mas a gente não para falar, Pai, o Senhor pode falar comigo, eu quero ouvir a tua voz. O que o Senhor, a clave está, lembre disso, a clave está no silêncio. Aprende a calar. Chave, clave, chave, está no silêncio. Aprender a calar um pouco para tratar de ouvir a voz. Eu não sei se você conhece, mas sabe que chato que é falar com pessoa que só quer falar? Tem uma senhora, tem uma cliente, eu trabalho secularmente. Tem uma cliente que a mulher só fala. É incrível, não sei como fala, parece relator de futebol. Trata de meter muitas palavras em um minuto. Chega um momento que a tua mente só fala. E com o Pai faz o mesmo. A gente quer falar, pedir. Pensamos que o momento de oração é para só falar. Adoração é só para falar. E quando nos vamos postrar, quando vamos se humilhar, quando vamos ouvir, Shema Israel, é uma palavra que acho que está 1071 vezes. Tem em outro lugar, mas acho que 1071 vezes, que significa, a tradução é, a gente traduziu como ouve. Mas a verdadeira tradução seria ouve e obedece. Entende isso? Ouvir e obedecer. Shema Israel. A igreja não está ouvindo. Estamos ouvindo o som de todo lado. Eu acredito que algumas das coisas que estão impedindo que a gente tenha uma clara interpretação do Espírito são a invasão dos meios de comunicação em nossas vidas. Eu acredito que podemos falar 10 minutos, 15, porque para que vamos estender muito mais? Se você quer que eu fale, sexta-feira tem uma palavra, velho, que você vai ser muito bom para a edificação do tempo e da comunidade de vocês. Mas acredito que a gente pode acabar isso hoje, pelo menos para você refletir. Não se canse. Agora respire hondo, porque agora o Pai te vai dar uma surra. Vai te dar uma surra em sério. Estou falando. Surra, que fala? Surra. Sabe por quê? Vamos falar do meio de comunicação como próteses digitais. Sabe o que é uma prótese? Prótese. Por exemplo, uma perna, que é um pedaço de pau, né? Que, por exemplo, não tenho, a prótese é uma extensão de mesmo. Eu não posso viver sem uma prótese.
Você já parou para pensar que você não pode viver sem o teu telefone? Que você vai até... Ia falar muito ruim. Até no banheiro com o telefone? Senta lá e... Vai dormir e vai com o telefone? Tem isso? Quanto tempo você gasta no dia com o telefone? Meios digitais. A gente quer ouvir o pai. Temos que decodificar corretamente. Mas, vou tentar mostrar uma coisa aí, muito interessante. Sonambulismo virtual. Somos uma aldeia global. Aldeia, sabe uma aldeia? Sonâmbulos, estamos com os telefones. Vamos comer, nos sentamos, cada um com seu telefone, comemos dois, como fala? Duas facada, não, como fala? Garfadas, duas garfadas, e já, telefone do lado, pelo menos, para que a esposa... Todo dia com o celular, então, não sou de costado, a minha tá bom, Facebook tá bom, WhatsApp tá bom, Instagram tá bom, tá tudo aí. Só 23 me gusta, como falar? Em português, me gusta? Curtida. Só 23 curtidas. Não pode ser. Se desespera por uma curtida. Ou não? Faz de tudo por uma curtida. Enredado. A gente está numa era digital. Eu acredito que a gente está enredado. Só para ver. Uma média, geral. Talvez você passe um pouco menos, um pouco mais. Passa 40 minutos em YouTube, 35 em Facebook, 25 em Snapchat, 15 em Instagram, 1 em Twitter. Em total, mais ou menos 95 minutos da sua vida interactuando só com rede social. Eu acredito que muitos de vocês estão passando menos que isso. Mas também sei que tem alguns de vocês que estão passando muito mais. Eu não. Gente, aqui não é para ninguém vai te agredir, é para refletir. Eu não vou falar qual é a solução. Eu só vou te mostrar o problema. O teu pai vai te dar a solução. Entende? Então, olha só isso. No final da vida de uma pessoa, no final ou seja, mais ou menos, isso é uma média, um estudo feito em Estados Unidos, em janeiro de 2018. Então, uma pessoa mais ou menos passa 1 ano da sua vida e 2 meses em Snapchat. Passa 1 ano e 7 meses em Facebook. 1 ano e 7 meses da sua vida. Guarda essa data. 1 ano e 7 meses da sua vida. Tempo gastado olhando Facebook. Muitas vezes curtindo, mas muitas vezes ficando bravo também. Já não ficou bravo? Esse aí que está falando, mas quem é você? O uruguaio briga por tudo. Uma coisa assim fantástica. Não, porque não sei o quê. Tá bom. 1 ano e 10 meses olhando o que? YouTube. 18 dias olhando Twitter. Instagram, 8 meses. Total, 5 anos, 4 meses. Mais ou menos, em média da sua vida, você vai gastar em redes sociais. Isso foi janeiro de 2018. Eu não sei agora. Talvez isso já tenha subido. Ok? Olha só que a gente pode... Olha só o que a gente faz na vida. A gente passa 5 anos, 4 meses falando no que? Nas redes sociais. Assistindo televisão, a outra coisa que é um pouco da vida da gente, 7 anos e 8 meses. É um médio. Sim, com Netflix. Como não? Netflix. Não vem Netflix, parece que não acaba mais, depois quer que acabe logo para ver a outra, sim ou não? Quero acabar logo essa série, vai logo. Não, mas são 5 da manhã, tenho que trabalhar. Não, mas tá bom, mas eu vou fazer um esforço. Se fosse para vir orar, você não faz, mas para ver Netflix lá, coisa de você. Sim ou não? Tem uma câmera na tua casa. Sabe por que sei isso? Porque é um comportamento mundial. Entende isso? É um espírito que está atrás disso. A gente tem que entender isso. Comendo 3 anos, 5 meses. No meu caso, acho que são 4 a 5 anos. Né? Tá bom? De aseo se diz grooming. Como seria em português? Alguém sabe inglês? Aseo, se limpando, se ajeitando, arrumando. Aunque tem mulheres que passam muito mais, né? Muito. Mas a mim, sabe o que a mim me chamou a atenção? A mim me chamou muito a atenção esse daqui.
socializando não virtualmente, socializando que realmente. Esse dado é muito forte. Socializando 1 ano só e 3 meses. E quando eu vi isso, então me nasceu algo me nasceu na cabeça, eu pensei, falei para ele na caminhonete, vou fazer uma pergunta para você. Você fala mais com as pessoas ou com Deus? Já sabe onde vem, né? Sabe onde vai terminar. Você fala mais com as pessoas de carne e osso ou com o Pai do céu? Não me fala com o Pai do céu, porque deixo tudo e vou embora. Fala a verdade. Muito mais com as pessoas. Então, muito provavelmente, no transcurso da nossa vida, temos falado muito menos que 1 ano com Deus. Mas com o Facebook, temos falado 5, sei lá, lembra quanto era? 5 anos no total da rede social, mas creio que era 1 ano, 8 meses. Entende isso? Pero depois disso, a gente trata de entender coisas espirituais. E a gente quer que o Pai fale conosco. Entende isso? A gente quer interpretar as coisas do Espírito. Entender. Mas você vive no computador. Alguns têm computador, celular, tablet, phablet, que é uma tablet um pouco tipo fone e tablet. Cara, meu cunhado sabe tudo, coisa que sai da, como chama a manzanilla? Apple. Eu falei, quando saiu o relógio, para que você comprou? Você entende? Ah, não sei, comprei porque quero ver como que é. Cara, para quê? Entende isso? Estamos já indo para o final. Sabe o que você pode fazer em... Quanto era? Em 5 anos, 4 meses, você pode, por exemplo, sair com o seu cachorro 93.000 vezes para andar. Você pode, por exemplo, fazer isso. Outro exemplo que pode fazer é ir até a Lua 32 vezes. Ir e voltar. Tempo que a gente está assim, ó. Entende? Oh. Quando quebra a pantalla, como fala a pantalla? Tela? Quando quebra a tela, para quê? Fica desesperado. Quando perde o celular, já perdeu o celular? Poxa vida, não me fala disso, é como pior que facada, não? Sabe que você pode andar mais de 10.000 quilômetros de corrida nesses 5 anos? Sabe, você pode, sabe o Monte Everest, acho que são 8.000 metros, algo assim? Pode subir 32 vezes, igual que a Lua. Muralha China, 22.000 quilômetros, pode andar 3,5 vezes. Tempo que a gente está gastando só que com redes sociais. E esses são média. Se você é mais se você está passando mais tempo, o que a gente falou, o negócio é mais complicado. Olha só isso. Aqui. Isso passa em 60 segundos. Não é toda a vida, é só 60 segundos. Olha aqui. 243.000 fotos são subidas a Facebook. A gente não tem noção disso, entende? 243.000 fotos em 60 segundos. 70.000 horas de vídeo compartilhado, perdão. Em Google, 3,8 milhões de búsquedas. Em 60 segundos, ó. Calcula. Vê se não tem algo forte aqui. Algo tem, você está dando conta aqui, algo tem. Entende? Aqui, sei lá, qual gosta? Netflix aqui. 87.000 horas de vídeos assistidos. Só em 60 segundos. Olha que a Netflix está faturando bem, né? Então, 350.000 tweets em 60 segundos. Isso é algo assim terrível. Não, você está dizendo... sim, WhatsApp, aqui está, olha só. Que é isso?
29 milhões de mensagens processadas em 60. 29 milhões de mensagens processadas em WhatsApp. Você está... Toque seu irmão e fala, você está falando muito pelo WhatsApp. Está falando muito pelo WhatsApp. Você está viciado. E agora, porque sempre inventa algo. Agora com o Estado, você mira. O que está vendo meu Estado? 2, 3, você está indo, sem vergonha. Sem vergonha. Pero vamos seguir. ¿Sabe o que pasa? Que a mídia está influenciando, perdão, estamos escrito, pero está influenciando a percepção e criando atmosferas irreales, atmosferas virtuais. Toda a mídia está fazendo com que a gente se aísle, viva num mundo virtual mentiroso e enganoso. Claro, no mundo virtual, eu que não gosto da cara, bloqueio e pronto, faço meu mundo real, só exporto as coisas que são muito bem. Quando estou com meus filhinhos, quando estou de férias, só as coisas boas. Crio um falso mundo mentiroso, entende isso? Mas eu não estou criticando você, só estou... Vamos a ler isto, falta aqui. As mídias digitais modificam ambientes, despertam em nós percepções sensoriais de proporções únicas, alteram e modificam nosso modo de pensar, agir e perceber o mundo. Se essas proporções mudam, entende? As pessoas mudam. Depois que você começou a ver determinado tipo de coisa, começou a mudar para bem, para mal, para o cabelo. Talvez você, eu me queria muito tatuar, só que o irmão da igreja, o pastor, não queria. Só que agora eu vi que tinha, não sei, 27, 28 coisas que você tatuaram, então vou me tatuar. As coisas precisam a cambiar. Olha, não estou querendo falar que tatue, não tatue. Esse é o problema de você com a Deus. Eu só falo que eu estou só para trazer um exemplo. Entende isso? A gente começou, a gente vê, por exemplo, Netflix e fica, uau, você viu Breaking Bad? Aqui existe Breaking Bad? É feio, não pode ver, né? Breaking Bad. Cara, você fica assim, todo o tempo parece que fica um negócio assim muito, porque altera nossa percepção, gera em nós uma coisa assim única. Vemos aquilo, aquela interação nas redes sociais, isso modifica nosso interior. A gente fica muito feliz, muito extasiado, muito enojado. Como se diz enojado? Chato, como é? Chato, irritado. Então, como acá fala, criam ambientes, modificam nossa forma de pensar. Não tem como. Não vou falar disso, vou cortar, mas a história da humanidade mudou com a era digital. Assim como mudou com a era da escritura, quando passou da era oral, que só se transmitia oralmente, quando já começou a baixar na arcilla, se diz em espanhol, não sei como se diz, em bairro, que começaram a escrever, e logo depois inventaram o papiro, a escritura, os fenícios. Isso mudou tudo, mudou a forma de comercializar, o mundo mudou, assim como mudou na era industrial, 1800, quando começaram as fábricas, Inglaterra, a revolução industrial começou a mudar tudo. Assim mudou completamente a história da humanidade logo da era digital. Entende isso? Começamos a cambiar. A mídia, então, está afetando nossa percepção. A mudança técnica digital implica uma mudança sensorial em grande escala. Todos os meios de comunicação nos espancaram. São tão penetrantes que definem em nós características pessoais, políticas, econômicas, estéticas, psicológicas, morais, éticas, social, que não deixam em nossa pessoa parte alguma intacta ou inalterada. Toda a sua pessoa é afetada por aquilo que você viu ou aquela interação com os meios digitais. Tudo mudou depois que você teve um Facebook, Instagram, seu comportamento, sua vida, sua forma mudou logo dessa interação. Está mudando tudo. A gente hemos perdido a autonomia, a gente perdeu a autonomia. Vivimos escravos. Sabe, eu não posso ir
sem meu telefone. Ainda que seja ruinzinho, mas é meu telefone. Entende? Eu não posso sair andando no parque com meus filhos se não levar o telefone. Não, porque tenho que comunicar. É como viver sem telefone? Vem cá, será que não pode viver mesmo sem telefone? Já provou isso? Então, estamos gastando muito tempo nos meios digitais, muito mais que na comunhão entre pessoas. E muito menos na comunhão com o Pai. Sabe? Estamos interactuando muito com nossos meios digitais. Cadê a interação com o nosso Pai? Eu vejo que a interação com o nosso Pai é muitas vezes por meio dos dispositivos. Eu vi, gostei dessa pregação, acho que isso é bom, me tocou, vi. Vem cá, e quando vamos falar diretamente com Ele? Quando vamos fazer já diretamente, se não precisamos mais intermediário, Yeshua falou isso. A influência dos meios digitais de comunicação e tecnologia estão sendo o motor da nossa vida. O motor. Sabe, se para a tecnologia, para toda a nossa vida. Estamos terminando. Pastor, sempre fala isso, fala lá no Uruguai. Já me vou conhecer. Sabe o que? Sabe o que é prótese? É o que você precisa. Por exemplo, óculos é uma prótese. Se eu não tenho óculos, eu não posso enxergar. Então, eu tenho que ir onde for com meu óculos. Então, como uma prótese, não podemos deixar a mídia digital. Agora são uma extensão de nós. Nós vivemos por eles e para eles. Sim ou não? Quanto você gasta para tempo, dinheiro? Talvez se você não compra 1 quilo de picanha, mas celular você compra. Você não pinta a casa, mas um bom celular você quer comprar. Não sei. Não vivemos, pode ser maluco, sei lá, comovido se a prótese acontece algo com nossa prótese. Sim ou não? Se acontecer, vem cá, você me dá o telefone para quebrar, quem tem fé aqui? Pega o telefone, martelo, tem martelo aí? Vamos martelar um telefone. Quem pode dar um? Não, martelo, sem vergonha. Ninguém. Não tira isso, por favor. Mas se eu falar, vem cá, vamos ficar até as 5 da manhã orando aqui, galera. Adorando aqui. Não, pastor, o que acontece? Que sei lá, que não sei o quê, que o trabalho, que o filho, que o pai, que o cachorro, sei lá. Estamos gastando muito mais tempo em meios digitais que na comunhão. A influência do meio é nosso motor. Nós, sabem, estamos dependendo disso. Já é uma extensão de você. Isso é uma extensão de você. Isso está com você, em você, está transformando e movendo sua vida. E algo que está acontecendo nesse tempo é algo que se chama nomofobia. O que é nomofobia? Homofobia? Não estou falando de homofobia. Nomofobia. O que é nomofobia? É o medo irracional de ficar sem celular. O termo vem do anglicismo nomofobia. No mobile phone. Fobia. A dependência do dispositivo eletrônico gera uma sensação infundada de incomunicação no usuário. Quando ele não pode descartá-lo, seja porque ele deixou esquecido em casa, seja porque sua bateria se esgotou. Não sei se está bem escrito. O que quer dizer aqui é que quando você está ficando sem bateria, quando chega 2%, 3%, 1%, cadê o carregador? Cadê o carregador? Fica doido. Não, porque o negócio acontece que eu tenho uma empresa, eu tenho que me comunicar. Vem cá, mesmo, ou porque você está adicto a isso? Sabe? 40% de México são nomofóbicos. México, uma cidade que não podem viver sem um telefone. Estão dependendo disso. Olha só esse dado. Aqui, aqui. O Brasil é o país mais viciado no smartphone. Brasília, 1º de junho, isto é de, acho que, eu diria que não é de agora. Aqui está o web, eu posso falar para você, acredito que me parece que é um pouco antigo, se não me equivoco, 2015 ou 2016. Mas olha aqui, o Brasil é o país mais viciado no celular. Isso é determinado pelo portal de Estatísticas Estatista, que coloca o país ibero-americano no topo da lista acima dos maiores consumidores mundiais de tecnologia, China e Estados Unidos, respectivamente.
tanto a diferença dos dados do Brasil em relação à nação asiática que a superou em quase 2 horas no uso do smartphone no ano passado. É assim que o Brasil é o país mais viciado no smartphone. Aqui. É assim que os brasileiros passaram de 1 hora a 54 minutos por dia do seu celular para 2012, até estarem conectados a 4 horas e 48 minutos. De 2012, 54 minutos, acho que 2016, 2015 de estar 4 horas e 48 minutos. E acá estamos terminando. Sabe o que? Eu quero que você reflita um pouco nessa noite. E você pense de verdade, como você estaria hoje se quebraram todos os seus meios digitais? Se quebrar o teu celular, computador, você estaria em paz? Você que falou, se você perdesse tudo, casa e carro. Eu não falo casa e carro, só falo, se você perder o teu celular, mas como você estaria em paz? Estaria feliz? Como estaria? Desesperado. Sim ou não? O que aconteceria se você nunca mais puder aceder às suas redes sociais? O que acontece se você nunca mais pode entrar? Faço outra. Não? E que se não puder fazer outra? Se desse, sei lá, um Batatuba e caísse todos os servidores do mundo, como meter uma bomba no servidor, não sei. A gente está a 2 passos de que uns caras apertem um botão e tem uma bomba nuclear, história e tudo. Vocês têm que se dar conta disso. O que acontece se você nunca mais pode entrar na sua rede social? E pense nisso. Quantos minutos por dia você passa no celular e quanto passa com o teu Deus? Sabe, essa mensagem que eu queria trazer para vocês, para que vocês possam refletir, para que entendam que é a decodificação espiritual, que é muito difícil entender as coisas do Espírito se você passa mais tempo com o teu telefone. Se a gente, quando sai daqui, eu me lembro que antes eu era pequeno e saíamos da reunião e pelo menos o meu pai ia falando com o meu tio e minha mãe, não, falou isso, aquilo, isso sim, mas aquilo não, meu pai é muito, não faça isso. Mas pelo menos estamos tratando de refletir. Agora, aqui dentro, antes de que acabe a reunião, você já vai ter olhado 1, 2, 3 ou 4 vezes no teu smartphone a ver se chegou uma mensagem, se está tudo certo, se sua rede social estão bem cuidadas e talvez nem se lembre o que foi falado. Porque será que você se lembra o que foi falado sábado, domingo, o outro domingo? Será que você está prestando atenção ao que o Espírito está falando aqui nesse lugar? Vocês são uma comunidade que podem transformar o Brasil. O espírito de amor e de família é o que a igreja precisa. Entende isso? Pero não, por favor, não percam, não se distrair. Como se distrai? Não se distrai. Dá aí um fundinho para a gente ajudar para acabar? Sim? Ok? Então eu só queria pedir ou orar junto a vocês para que o Pai nos ajude a ser mais equilibrado, sabe? Eu não estou falando para você deixar o smartphone para fechar Facebook, só para ter um pouco mais de equilíbrio. Eu sei que muitos de vocês estão passando muito tempo nisso. Sei que muitos de vocês estão passando mais tempo do que é necessário. E aquilo que era bom se transformou em algo ruim. A gente não se deu conta como, mas está criando uma dependência em nós. Sabe, não estamos podendo orar corretamente. Não estamos podendo jejuar corretamente. Não estamos conseguindo botar o Pai em primeiro lugar. A igreja mudou o Bom Dia Espírito Santo pelo Bom Dia Smartphone. Eu te abençoo para que você tenha força para identificar o tempo que tem que estar com seus dispositivos digitais. E assim você possa também identificar o tempo que tem que estar com o teu Pai. Padre, bendigo esta congregación para que puedan tener la sabiduría y la gracia para poder identificar aquello que está moviendo las vidas de este mundo.
Señor, bendigo este lugar para que puedan identificar claramente lo que está sucediendo en su medio. Para que se den cuenta que hay un sistema por detrás de esto. Que el maligno, sin darnos cuenta, con apariencia de espiritual y de formas religiosas, nos está llevando cautivos a un tiempo de distracción. Padre, bendigo a cada persona en esta noche para que pueda ser libre de la nomofobia. Para que si por alguna razón están pasando más tiempo con sus dispositivos que con sus hijos, más tiempo con sus dispositivos que con sus padres, más tiempo con sus dispositivos que con sus hermanos, con sus amigos. Si por alguna razón estamos pasando más tiempo esclavos de la tecnología, Padre, bendigo este lugar y a cada persona para que puedan empezar un nuevo tiempo, Señor. Para que tengan la capacidad, la fuerza y el poder para identificar un espíritu maligno en esta generación. A fin de que no seamos una generación que fue seducida por el espíritu de este mundo. Una generación que no se dio cuenta del mal que estaba afectando a esa generación. Padre, bendigo a cada persona para que tu Espíritu Santo pueda generar en ellos un nuevo tiempo de comunión contigo. Señor, para que empiecen a entender las cosas del Espíritu. Para que empiecen a decodificar espiritualmente. Para que cuando tú le hables, ellos puedan entender lo que estás queriendo decirle. Para que se den cuenta lo que tú estás queriendo hablarle. Señor, para que se den cuenta claramente lo que tú estás queriendo transmitir. Señor, bendigo para que su percepción espiritual, su nivel de decodificación e interpretación pueda crecer. Y contigo puedan ser uno. Señor, si hemos fallado, te pedimos perdón. Si por alguna razón, si por alguma razão a gente se equivocou, pedimos perdão, Pai. Ajuda-nos a não ser escravos de nada, só com você. Você, meu Pai, é suficiente para a gente. Você, meu Deus, é suficiente para nós. Não precisamos outra coisa. A presença do Senhor, a graça do Senhor é suficiente. Muito obrigado, meu Deus, por dar-me o privilégio de poder estar neste lugar. Senhor, que tu presencia y tu amor permanezca para siempre acá. Señor, bendigo esta casa con todo el amor y con la alegría que tú nos has dado. Padre, para que tu Espíritu sea derramado todos los días, en todas las reuniones y todo el tiempo. Señor, que tu amor y tu gracia pueda bendecir esta casa. Que ellos puedan amarse los unos a los otros, construir juntos, crecer juntos y vivir, Señor, aquello que tú quieres, Señor. Gracias, papá, por esta noche, por poder estar juntos. Gracias por esta familia maravillosa, por el amor, por la atención que cada uno nos prestó, por que han sido atentos, Señor, y me siento honrado por eso. Gracias, Señor, sos bueno. Papá, vos sos bueno. Papá, vos sos más bueno de lo que nosotros creemos. Ayúdanos a entenderte, a comprenderte, a discernir, Señor, cuando querés hablar con nosotros, a tener la sensibilidad para poder oír tu voz, Señor, y que nuestra mente no sea cautiva de nada más que de tu amor, de tu belleza y de tu presencia. Gracias, Padre, por esta noche. Amén. Amén.